eu sou a Aline Araújo e esse é o programa Pela Ordem, uma produção da OAB Nacional com as últimas notícias da advocacia brasileira. Estamos no ar. No programa de hoje, vamos saber tudo sobre o lançamento da Escola Nacional de Prerrogativas. A homenagem da OAB ao advogado Luiz Fernando Pacheco. Justiça do Trabalho. OAB participa de audiência no STF sobre pejotização. Portas abertas. Você pergunta, a OAB responde. CNJ reforça a segurança contra o golpe do falso advogado. Conselho Federal recebe a advocacia da subseção de Águas Claras. CNJ reafirma que combate à litigância abusiva não pode restringir acesso à justiça. Outubro Rosa, proteger e prevenir. E tudo sobre o Colégio de Presidentes de Natal. Não saia daí, nosso programa está começando. Na última sessão do Conselho Pleno, foi oficialmente criada a Escola Nacional de Prerrogativas da OAB. Uma iniciativa que promete transformar o conhecimento e a defesa dos direitos da advocacia. A Escola Nacional de Prerrogativas tem a finalidade de capacitar membros do Sistema de Defesa das Prerrogativas da OAB em todo o território nacional, promover a difusão e o ensino das prerrogativas profissionais da advocacia à própria classe, fomentar a inclusão de módulos de prerrogativas nos cursos de formação de todas as carreiras jurídicas e articular ações institucionais em prol da obrigatoriedade da disciplina de prerrogativas da advocacia nos cursos de direito de todo o país. O lançamento da Escola Nacional de Prerrogativas aconteceu no ENJA, Encontro Nacional da Jovem Advocacia, em Maceió. A Escola Superior da Advocacia Nacional acaba de lançar aqui no ENJA, junto à Jovem Advocacia Brasileira, a Escola Nacional de Prerrogativas. A Escola Nacional de Prerrogativas que é coordenada pela Escola Superior da Advocacia Nacional, mas com apoio e atuação participativa do Sistema Nacional de Prerrogativas, do Colégio de Presidentes de Seccionais, de todo o sistema da Ordem dos Advogados, capitaneado pelo presidente Beto Simonetti e a diretoria do Conselho Federal. O intuito da Escola Nacional da Advocacia é trazer o tema das prerrogativas da advocacia, uma mote importante para a dignidade da advocacia brasileira, para o centro da formação dos advogados e todos os atores do sistema judicial brasileiro. E assim, a Ordem dos Advogados, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, fortalece a advocacia brasileira, promovendo conhecimento também através da defesa de prerrogativas da advocacia brasileira. O grande mote, a grande motivação da Escola Nacional de Prerrogativas é conscientizar, informar e orientar a advocacia brasileira e todos os atores do sistema judicial sobre as importâncias das nossas garantias profissionais. Com conhecimento, com formação e com instrução, a advocacia brasileira tem mais condições de atuar com dignidade no sistema judicial e os atores do sistema judicial brasileiro também receber essa atuação profissional dignificada de cada advogado e advogada brasileiro. A Escola Nacional de Prerrogativas é uma atuação estratégica do Conselho Federal da Ordem dos Advogados e não poderia ser diferente. Tem esse foco na advocacia jovem, que é um grande propulsor de todas as ações institucionais do Conselho Federal da OAB. E no lançamento da Escola Nacional de Prerrogativas, tivemos um momento de grande emoção e reconhecimento, que foi a homenagem ao Dr. Luiz Fernando Pacheco, um grande idealizador, um dos grandes mentores desse movimento, dessa atuação nacional da Escola Nacional de Prerrogativas. Um momento de homenagem e reconhecimento do presidente Beto Simonetti, todo o Sistema Nacional de Prerrogativas, conduzida pela vice-presidente da Comissão de Prerrogativas, Patrícia Vanzolini, todo o sistema de prerrogativas, procurador-geral de prerrogativas, Alex Sarquis, presidente da Comissão Nacional, Pedro Paulo de Medeiros, todos unidos, imbuídos em prol do reconhecimento a quem fortaleceu a advocacia brasileira. O advogado Luiz Fernando Pacheco, morto recentemente, deixou a lembrança de um profissional humanista que atuava com a mesma paixão e em grandes casos e para clientes da advocacia gratuita.
Em nome da OAB Nacional, o presidente Beto Simonetti gravou um vídeo de homenagem ao profissional exemplar. Lamentavelmente, a advocacia brasileira perdeu um dos seus grandes nomes. Um defensor incansável da justiça, das prerrogativas e da dignidade da nossa profissão. Luiz Fernando Pacheco foi mais do que um advogado. Foi um criminalista brilhante. Foi um apaixonado pela advocacia. Um homem que acreditava profundamente no papel do advogado como essencial à democracia, à liberdade e à defesa dos direitos humanos. Pacheco nunca mediu esforços para defender seus clientes, mesmo quando eles não podiam pagar pelo seu trabalho. Porque para ele, o exercício da advocacia não era apenas um ofício, era uma missão. A sua atuação corajosa, marcada por convicção e ética, ficará na história. Foi assim no emblemático caso do Mensalão, quando defendeu com firmeza o direito de defesa e as prerrogativas da advocacia, deixando um exemplo marcante de coragem e resistência na tribuna do Supremo Tribunal Federal em defesa intransigente de um de seus representados. Naquele momento mostrou ao Brasil o verdadeiro significado da palavra coragem. A coragem de sustentar o que é justo, mesmo diante do arbítrio e do poder. Luiz Fernando Pacheco deixa um legado de honra, de integridade e de amor pela profissão. Um exemplo para todos nós que seguimos a trilha de compromissos com o Estado Democrático de Direito. Em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, manifestamos o nosso pesar e solidariedade à família, aos amigos e a todos que conviveram com ele. Viva a memória de Luiz Fernando Pacheco, gigante da advocacia e da justiça brasileira. Em audiência no STF, a OAB defendeu a competência da Justiça do Trabalho nos casos de pejotização. A posição da ordem é pelo cumprimento do artigo 114 da Constituição Federal. Confira. A legalidade da contratação de profissionais como autônomos ou por meio de pessoa jurídica, a chamada pejotização, é uma questão que atinge milhões de brasileiros. Preocupada com a dimensão do problema, que também afeta milhares de advogadas e advogados em todo o Brasil, a OAB defendeu no STF a competência da Justiça do Trabalho para uma análise mais aprofundada de cada caso. O fórum adequado para resolver uma questão delicada e estruturante. Participamos agora da audiência pública que versa sobre pejotização e sobre a competência, a definição de competência para apreciação dessa matéria. É muito importante que o Conselho Federal da OAB possa trazer as suas considerações, possa trazer a sua sensibilidade na medida em que é uma entidade que congrega tanto advogados de empregadores quanto de empregados, mas que sim se alia aos princípios constitucionais de defesa da justiça social. E é isso que a gente trouxe, foi essa mensagem que nós trouxemos hoje nessa audiência pública, na certeza de que todas as questões técnicas serão apreciadas quando o julgamento dessa matéria. Intervalo rápido. Pela ordem, volta já. No quadro Portas Abertas, suas dúvidas são respondidas diretamente pelo Conselho Federal. Você só precisa mandar a sua pergunta para o número que aparece no vídeo ou para o perfil da Ordem no Instagram. Participe! Doutora, no último mês ocorreu o Conselho Pleno da OAB. Quais foram as principais medidas aprovadas? Nessa reunião do Conselho Pleno, nós tivemos algumas medidas muito interessantes. A primeira delas foi a aprovação do ingresso da OAB como amicus curiae na ação que versa sobre violência doméstica. Tivemos também a proposta de sugestões ao CNJ e CNMP para a uniformização da questão de gravações dos atos judiciais. E, por fim, nós tivemos a resposta a uma consulta que faz relevantes esclarecimentos sobre o provimento que trata do 5º Constitucional. Qual é o papel da secretária-geral do Conselho Federal da OAB? É bem interessante essa pergunta, porque muitas pessoas não sabem realmente o que é que a secretária-geral do Conselho Federal faz. Esse cargo ele existe tanto no Conselho Federal como nas seccionais e nas subseções, e a secretaria-geral em síntese, quem cuida dos trabalhadores, né, dos servidores da ordem. A gente também preside a primeira Câmara. A primeira Câmara é o órgão julgador dos recursos que tratam sobre inscrição na OAB, que trata sobre
sobre inidoneidade, né, para a inscrição. Nós tratamos também sobre questões de divergência entre o exercício de algumas funções e o exercício da advocacia. E no dia a dia somos, na linha de sucessão, a terceira pessoa a substituir a presidência do Conselho Federal da OAB, quando designado pelo nosso presidente. Então, a gente tem todo um trabalho dentro da ordem de organização da estrutura do funcionamento da OAB, não é? Com os seus servidores, e também tem esse papel institucional que é presidir a primeira Câmara que versa sobre esses recursos. Tem também a função de secretariar o Conselho Pleno da OAB. A campanha da OAB contra o golpe do falso advogado ganhou um importante reforço. O CNJ anunciou a implantação de um novo sistema de acesso aos processos com mais segurança contra os golpistas. Um dos maiores desafios da justiça brasileira no combate ao golpe do falso advogado era a facilidade do acesso dos criminosos aos processos eletrônicos. Agora, o CNJ lança um novo protocolo de acesso com a dupla autenticação obrigatória, que promete dificultar e muito a atuação dos golpistas. A OAB atua em parceria com o CNJ, liderando o debate sobre o tema com uma grande campanha nacional contra o golpe do falso advogado. O vídeo educativo criado pela OAB segue ajudando a prevenir a fraude em todo o país. Confira. Alô, quem é? Bom dia, dona Marisa. Meu nome é Celso, eu sou advogado. Eu tava vendo aqui que a senhora tem uma ação referente à sua aposentadoria. Sim, eu tenho, mas quem te deu meu número? Eu trabalho no tribunal e gostaria de ajudar a senhora. Inclusive, a gente pode aumentar o valor da sua aposentadoria, viu? Em mais de 50%. Olha, eu não sei. Eu não recebi nenhuma informação oficial. É assim mesmo, dona Marisa. Eles não têm interesse. Mas como advogado eu posso ajudar. A senhora só precisa fazer um adiantamento pelo meu trabalho. Cuidado! Esse é o golpe do falso advogado. Criminosos se passam por advogados e advogadas e oferecem falsas vantagens em um processo. Depois, somem com seu dinheiro. Verifique a identidade do profissional que fez contato e denuncie qualquer tentativa de fraude. OAB. Proteger você é questão de ordem. Olá, eu me chamo Ulisses Rabaneda, eu sou conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e no último dia 3 de outubro de 2025 nós estivemos em Natal, no Colégio de Presidentes de Seccionais, onde todos os presidentes da OAB do Brasil todo, a diretoria do Conselho Federal, capitaneada pelo presidente Beto Simonetti, nós discutimos um importante tema, o chamado golpe do falso advogado. Golpe que tem causado constrangimento e prejuízos a toda a sociedade e a grande parcela da advocacia. Esse golpe já havia sido alertado pela presidente do OAB Mato Grosso, doutora Gisela Alves Cardoso, no primeiro semestre, também em Colégio de Presidentes, o Colégio do Amazonas, como algo que precisa ser resolvido imediatamente. Os presidentes dos conselhos seccionais, junto com o Conselho Nacional de Justiça, vêm buscando uma alternativa para impedir que novas situações como essa ocorram. Na semana passada, aqui no CNJ, nós também estivemos reunidos com o Conselho Federal da OAB, junto com o conselheiro Marcelo Terto, o conselheiro Rodrigo Badaró, o conselheiro João Paulo Schouquer, o conselheiro Pablo Coutinho Barreto, também discutindo essa temática. O setor de tecnologia da informação do Conselho Nacional de Justiça tem apresentado uma série de sugestões, algumas delas rechaçadas pela advocacia e também por nós, como, por exemplo, aquela que limita o acesso do advogado a um número específico de processos diariamente. Outras vêm sendo observadas com bastante entusiasmo pela advocacia, pelas OABs, como, por exemplo, a autenticação em 2 fatores. Ela vai fazer com que tenha mais segurança o acesso dos advogados nos processos eletrônicos. Temos ainda algumas outras sugestões que serão levadas à OAB a fim de nós termos mecanismos para impedir esse golpe do falso advogado, como, por exemplo, admitir o cadastro de advogados nos sistemas eletrônicos apenas com o e-mail que está constando no Cadastro Nacional da OAB. Isso fará com que o advogado e apenas ele, com o cadastro na instituição, receba a autenticação para o acesso aos
processos eletrônicos. Nós temos também diversas outras possibilidades, como limitação de acesso a dados sensíveis no processos, enfim. Nós temos aqui um grupo de trabalhos que está se movimentando para apresentar à advocacia algumas soluções, algumas sugestões que possam sim fazer com que esses golpes acabem. Este é um problema grave e sério, mas digo, a OAB, os presidentes seccionais e o Conselho Nacional de Justiça, todos nós estamos mobilizados para fazer com que uma resposta à sociedade e à advocacia seja dada muito em breve. Intervalo rápido. Pela ordem, volta já. O Conselho Federal da OAB abriu as portas para a advocacia da subseção de Águas Claras. A visita guiada faz parte do programa Portas Abertas. Conhecer a história da Ordem dos Advogados do Brasil e acompanhar de perto o trabalho do Conselho Federal. Essa foi a programação da subseção de Águas Claras, na visita guiada do programa Portas Abertas da OAB Nacional. Uma oportunidade especial de estreitar laços e de promover a interiorização da advocacia brasileira, bandeira da gestão do presidente Beto Simonetti desde seu primeiro mandato à frente do Conselho Federal. Muito especial estar aqui hoje no Conselho Federal. A gente sabe que a história da OAB começa aqui, 95 anos de Conselho Federal, com esse projeto incrível que traz as subseções para conhecer mais da nossa história, da história da advocacia. É uma honra estarmos aqui trazendo a advocacia de Águas Claras, que tanto tem feito pela advocacia do Distrito Federal, né, Léo? Exatamente. É muito mais que um dia essa visita. É um marco para a OAB Águas Claras trazer todos os seus conselheiros, todos os seus presidentes de comissão e apresentar a eles o que realmente o Conselho Federal faz e pode fazer pela advocacia. Realmente um dia incrível. Estamos aqui mais uma vez no Conselho Federal, nesse projeto muito legal, o AB de Portas Abertas. Hoje com a subseção de Águas Claras, recebendo nossos colegas, membros de comissão, conselheiros, diretores, para mostrar que o sistema é uma coisa só. Advogado de interior, advogado de capital, somos todos iguais e lutamos pela democracia, pelas prerrogativas, pela valorização da nossa profissão. Então hoje tivemos um dia de festa, apresentando o que é a nossa casa e que venham todas as subseções do Brasil. Vai ser um prazer recebê-los. O Conselho Nacional de Justiça reafirmou que o combate à litigância abusiva deve ser conduzida com cautela, sem restringir o direito de acesso à justiça, nem comprometer garantias constitucionais. A decisão foi acompanhada pela OAB. O combate à litigância abusiva é legítimo, mas deve ocorrer sem prejuízo às garantias constitucionais. Essa é a posição da OAB, reafirmada em decisão do CNJ após nova audiência sobre o tema. O procedimento foi solicitado por um juiz da Justiça do Trabalho de Mato Grosso diante de decisões judiciais que estariam condicionando a concessão de justiça gratuita à comprovação prévia de hipossuficiência nos juizados especiais. A OAB comemorou a decisão e segue atenta na defesa das garantias constitucionais. O fenômeno da litigiosidade no Brasil leva, neste universo de processos sem paralelo no mundo, são 80 milhões de processos em tramitação no judiciário hoje, o que leva à preocupação com uma produtividade também em grande escala e que traz a preocupação do lado da advocacia com a qualidade da análise do conteúdo desses processos. Há uma narrativa sobre o que foi inicialmente a advocacia predatória, depois virou litigância predatória e hoje, tecnicamente, é definido como litigância abusiva. Porque litigância abusiva tem a ver com fraudes processuais, abuso do direito de ação, até crimes, né, que devem ser investigados nas instâncias competentes. A OAB é uma delas no que diz respeito ao controle disciplinar da advocacia. O judiciário não pode se imiscuir nesse espaço de controle ético-disciplinar que compete à OAB, como também não pode, a pretexto de conter demandas de massa envolvendo interesses de vulneráveis, dificultar o acesso à justiça. O CNJ vem reiteradamente enfrentando essa questão, ao ponto de já propor, inclusive, o que entendemos correto, um termo de cooperação técnica com a Ordem dos Advogados do Brasil,
que recentemente, no plenário do Conselho Federal, aprovou esse ajuste de cooperação técnica para que o controle de demanda no judiciário, em especial das demandas de massa, não prejudique a advocacia e, prejudicando a advocacia, não prejudique o jurisdicionado. A intenção é trazer a razão ao enfrentamento da litigiosidade. O judiciário não é apenas uma cadeia de produção de sentenças, é uma instância de relevo que demanda preocupação com a qualidade da entrega do resultado. Não é só a sentença em forma que extinga processo por falta de uma documentação ou outra, cobrada a pretexto do Poder Geral de Cautela, mas sim a preocupação com o atendimento do jurisdicionado. Tem ele ou não direitos? Para o bem ou para o mal, a análise do mérito é importante. A despeito de tudo que se vem fazendo, o número de demandas de massa vem crescendo. O acervo só reduziu um pouco porque extinguimos 13 milhões de execuções fiscais, né, em todo o Brasil. Ainda assim, só reduzimos 3 milhões de processos, havendo um crescimento das discussões de matéria processual na casa de mais de 2 milhões de novos processos. As demandas aumentam ano a ano, a despeito dessas dificuldades. O número de sentenças, ou seja, a produção do judiciário, aumenta absurdamente também, são 44 milhões de ações, imaginem. Né? Isso nos preocupa, porque a qualidade desse material decisório entregue aos cidadãos, às cidadãs, é importantíssimo, porque é o dado que leva em consideração a percepção do cidadão que precisa melhorar em relação aos serviços judiciários. Digo, esse olhar é importante para trazer qualidade na jurisdição. Só entregar sentença não quer dizer nada. O número de processos está estável, não diminui. O número de novos processos aumenta ano a ano. Isso quer dizer que o resultado da entrega do Poder Judiciário não muda o comportamento de quem dá causa a todo esse fenômeno sem paralelo do mundo em termos de número, que é a litigiosidade. 80 milhões de processos, fruto de uma cultura de ilegalidade que parte do próprio Estado e que parte das grandes corporações. Todos precisam mudar a sua postura, o seu comportamento, se educar para respeitar o direito do outro e, assim, reduzir o espaço de conflitos e, naturalmente, né, consequentemente, reduzir o número de demandas à mercê e sob os cuidados do Poder Judiciário brasileiro. O CNJ, inclusive, no final de 2024, infelizmente não havia representação da Ordem dos Advogados do Brasil no plenário, estávamos em via de transição, eu, a recondução, e o conselheiro Ulisses Rabaneda para a condução nas vagas de representação da advocacia aqui no Conselho Nacional de Justiça, aprovou a recomendação 59 de 2024. Essa recomendação, ela identifica hipóteses de situações que configuram fraudes processuais. No entanto, ela só considera um lado, que é o lado do autor das demandas de massa, esquecendo o lado do que o ministro Herman Benjamin denominou de litigância abusiva reversa, que é justamente aquilo que mencionei, não é? A origem do problema, fruto de decisões políticas equivocadas, de busca inconsequente por maiores lucros, explorando o déficit cognitivo, talvez até a ignorância das pessoas que têm menor formação, são analfabetas, vivem no estado de vulnerabilidade absoluta, são pessoas idosas que dependem da advocacia para encontrar o reparo aos seus direitos, às suas esferas de interesse, através de um processo judicial. Então, o grande problema da recomendação 159, e é o que os números retratam ao constatarem, né, através da sua análise, de que o que se vem fazendo em termos de contenção de demanda não traz o resultado desejado, porque há uma inibição do acesso à jurisdição e também a contenção desse acesso. E a advocacia não vai desistir de defender o interesse de quem precisa da justiça para reparar o dano causado à sua esfera de interesses e para reparar, né, os seus direitos na justiça. A campanha do Outubro Rosa da OAB aborda a relação entre a violência doméstica e os casos de câncer.
Com o tema Proteger e Prevenir, a ação abraça as mulheres de todo o país. Segundo estudos divulgados pela FEMAMA, 42% das mulheres com câncer de mama sofreram agressões de parceiros antes do diagnóstico. Além disso, dados da Sociedade Brasileira de Mastologia, SBM, indicam que 70% das mulheres com a doença relataram ter sido abandonadas pelos parceiros durante o tratamento, situação que agrava o sofrimento físico e emocional. A violência física e psicológica enfraquece o corpo, aumenta o estresse e pode favorecer o surgimento ou desenvolvimento da doença. Lutar contra a violência é também lutar pela vida, pelo direito à saúde e por um futuro com mais dignidade para todas as mulheres. Uma luta da OAB Nacional. Chegamos em mais um Outubro Rosa, um mês que é muito mais do que uma cor. É um mês que nos faz refletir sobre a importância do autocuidado e a prevenção ao câncer de mama. E você, já parou para pensar qual a relação entre violência doméstica e câncer de mama? Pois bem, o FEMAMA, ele divulgou recentemente uma pesquisa dizendo que 42% das mulheres relataram terem sofrido alguma das 5 formas de violência doméstica previstas na Lei Maria da Penha antes de receberem o diagnóstico do câncer de mama. Mas o que deixa essa dor ainda maior é o fato de que 70% dessas mulheres foram abandonadas pelos seus companheiros durante o tratamento do câncer. Algo muito sério, algo inadmissível, que não deixa de ser mais uma forma de violência contra essa mulher que já está passando por momentos bastante difíceis. Que o mês de outubro nos faça refletir um pouquinho, sobre essa relação câncer de mama e violência doméstica para que a gente possa trabalhar uma dupla prevenção. A prevenção não só ao câncer de mama, mas também à violência doméstica. A cidade de Natal foi sede do 2º Colégio de Presidentes da Gestão 2025-2027. O encontro que reuniu a diretoria do Conselho Federal e os presidentes das 27 seccionais tratou de importantes temas para a advocacia. União e integração pelo crescimento da advocacia. Com esse objetivo, presidentes das 27 seccionais e toda a diretoria do Conselho Federal se reuniram em Natal para mais um colégio de presidentes. Na pauta, a defesa das prerrogativas, a valorização da advocacia e a modernização institucional. Entre os destaques, a criação da Escola Nacional de Prerrogativas e o posicionamento contrário aos projetos de lei que tratam da tributação de lucros e dividendos. Também foram designados grupos de trabalho para a elaboração de normas para a atuação extrajudicial da advocacia e para atuar em parceria com órgãos públicos, companhias telefônicas e instituições financeiras no combate a golpes digitais. As principais decisões do Colégio de Presidentes estão incluídas no documento Carta de Natal, publicado no site da OAB. Vivemos um momento muito marcante na advocacia do país, em especial a advocacia do Rio Grande do Norte. Afinal, hoje sediamos o Colégio de Presidentes disseccionais. Diversos temas importantes foram debatidos, todos com um olhar de fortalecimento da advocacia do país, em especial prerrogativas, aquele momento em que a gente reafirma o compromisso da advocacia com a defesa das prerrogativas, criação inclusive de uma Escola Nacional de Prerrogativas e, além disso, diversas providências para intensificar o combate ao crime do falso advogado. A união de toda a advocacia do país, com toda certeza, servirá de combate efetivo ao crime do falso advogado. Missão cumprida. Quero agradecer a todos os presidentes, todas as presidentes de seccionais que se fizeram presente em Natal para a reunião do nosso colégio de presidente. Sensação de que a unidade desse colégio está reafirmada a partir de todos os debates que nós travamos aqui. Certeza que a advocacia sai fortalecida através da voz, da presença, da palavra de todos os legítimos representantes da advocacia nacional que aqui se encontram. Muito obrigado, especialmente ao presidente Carlos Kelsley, que nos recebeu de forma muito calorosa na linda cidade de Natal. A advocacia potiguar, o meu abraço, a advocacia nacional, o meu respeito. O programa de hoje está terminando. Pela Ordem é uma produção da OAB Nacional, feita com você e para você. Semana que vem nos encontramos novamente com mais notícias da advocacia brasileira. Até lá!